Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. A palavra de Deus diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto que nós lemos, Efésios 3:20, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia e talvez um dos textos mais mal compreendidos. O texto parece muito simples. Ele diz: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Agora preste atenção no que esse texto está falando. Esse texto, nós estamos estudando a oração que o apóstolo Paulo estava fazendo, a segunda oração relatada aqui nesse texto, no livro de Efésios. É a segunda oração que ele faz. Eu tenho chamado a atenção em todas as vezes que estou estudando as orações de Paulo, de como as orações da Bíblia são diferentes das orações que nós fazemos. Como os sujeitos, os motivos da oração são tão diferenciados, a tal ponto que eu sugiro a vocês para que releiam as cartas de Paulo e vejam as orações que são feitas na Bíblia, para você ver como nossas orações são tão distantes das orações bíblicas, das orações que nós temos nas Escrituras Sagradas. Nesse texto aqui o apóstolo Paulo está orando. Primeiro ele ora pelo fortalecimento interior das pessoas da igreja de Éfeso. Que oração bonita e séria. É como se ele dissesse: olha, o grande problema da sua vida não é o que está acontecendo do lado de fora. O grande problema que você enfrenta não são as pressões do dia a dia, não são as pessoas te forçando a nada, não são situações favoráveis ou desfavoráveis, as doenças e as lutas que você tem. A grande questão é se o seu coração está fortalecido em Deus, porque não raras vezes nós estamos muito frágeis espiritualmente falando. Então qualquer problema que surge do lado de fora se torna um grande problema, porque o nosso organismo está muito fraco. Paulo está orando: Senhor, fortaleça esse povo, fortaleça o ser interior deles. Depois ele ora dizendo que e assim habite Cristo nos vossos corações. É interessante que logo depois dele orar pelo fortalecimento, ele diz: assim habite Cristo nos corações. A palavra habitar aqui é habitar ricamente, não alguém que vem para sua casa como hóspede, como um visitante, como uma pessoa que está passando na sua casa, mas como alguém que tem a chave da casa e tem o poder de tomar decisões, de mudar, se necessário, os sites que são consultados na internet e os programas de televisão que são assistidos, de ir a qualquer quarto escuro da sua existência, a qualquer porão da sua casa, a qualquer despensa mal iluminada e dizer: aqui não está bom, eu preciso agir nesse lugar. E é impressionante quando a gente começa a pensar sobre essas verdades das Escrituras Sagradas. E logo ele diz: olha, é importante que isso aconteça em nós, que Cristo habite em nós, para que a gente possa compreender. O versículo 18 ele fala: a fim de poderes compreender uma coisa que você não vai compreender. É curioso porque ele fala: compreender o amor de Cristo que excede todo entendimento. Como é que você compreende alguma coisa que passa do seu entendimento? E ele diz que a única forma de você conhecer o amor de Deus, e conhecer e experimentar o amor de Deus, compreender esse amor de Deus, é com a comunidade. Você precisa de pessoas que proclamem a mesma fé, que vivenciem a mesma fé. E você precisa entender que você não vai entender o amor de Cristo, você não vai compreender esse amor que excede todo entendimento, a não ser que você passe a viver com a sua comunidade, com o povo de Deus que caminha para o céu, povo redimido, e juntos nós percebamos a graça de Deus que há entre nós. Agora nós entramos no versículo 20, quando ele fala uma manifestação de louvor, porque ele começa dizendo: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele está dizendo: olha, para Deus, porque há aquele aqui, vocês percebem que é um aquele craseado. Então nós na verdade está falando: olha, é para este Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais que nós precisamos
glorificar. E nós queremos estudar exatamente essas confusões que nós fazemos aqui quando nós lemos esse texto. Primeiro, confusão que eu tenho percebido muitas pessoas fazendo. Existe um grupo de pessoas que diz o seguinte: eu posso todas as coisas, porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o poder dele que opera em mim, então eu posso fazer todas as coisas. Se você está indo nessa leitura, eu queria te convidar a pensar que o texto não está te convidando a olhar para o seu grande poder, para a sua grande capacidade, mas ele está te convidando a olhar o grande poder e a grande capacidade de Deus. É tudo uma questão de foco. Nós queremos glorificar a Deus porque o poder dele em nós é infinitamente maior do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não é o poder que você tem, é o poder de Deus que se manifesta em você, por você, através de você e, pasme, a despeito de você. É isso que o texto está falando. A ênfase aqui não é ênfase em confissão positiva, a ênfase aqui não é ênfase em autoajuda, a ênfase aqui não é qualquer ênfase voltada para o homem. A ênfase aqui é no poder de Deus que pode fazer todas as coisas. Não é pensamento positivo, é a graça de Deus e o amor de Deus agindo em nós, como diz o apóstolo Paulo mesmo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se viesse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A nossa suficiência de Deus. Então, se você acha que você pode fazer tudo e você concentra o seu poder, o poder em você, você está perdendo o ponto do texto. Segundo perigo que tem aqui nesse texto é da gente ir para o outro extremo. Nada pode ser feito. O texto está falando exatamente o contrário. Ele está falando que todas as coisas, quando você tem o foco em Deus, todas as coisas podem ser feitas e podem acontecer. É questão de foco mesmo. Você coloca, quando você enfrenta embates e lutas, você coloca o foco nas circunstâncias ou você coloca em Deus. Um exemplo simples na Bíblia é o exemplo de Pedro, que quando ele está no alto mar, as ondas muito bravas, ele amedrontado, ameaçado, e os outros discípulos também, e Jesus vem se encontrar com eles. Pedro não acredita no que está vendo, ele acha que é um fantasma, e ele fala: Senhor, se és tu mesmo, mande que eu possa andar na água contigo. Ele diz: então venha. E a Bíblia diz que ele foi e começou a andar por sobre as ondas. Mas a Bíblia diz o seguinte: reparando, porém, Pedro na força do vento, começou a afundar. Se você tirar os olhos de Jesus e colocar os olhos na força dos ventos, e você provavelmente está enfrentando hoje, essa semana, diz assim, é muito comum a gente parar e olhar e dizer: o que eu posso fazer aqui? O que pode ser feito aqui? E você dizer: não tem solução. O foco, porém, aqui está em Deus. Onde é que você coloca esse foco? Porque o texto da Bíblia diz aqui: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus pode fazer mais. Deus pode fazer infinitamente mais. Existem três exemplos na Bíblia para demonstrar como Deus trata com o povo dele, gente que ele ama. Um dos primeiros textos que há esse relato é quando Deus diz a uma mulher de 90 anos de idade que ela ficaria grávida. A Bíblia diz de uma forma muito interessante que ela chegou a se encurvar de tanto rir. Gênesis 17 fala exatamente isso. Sara está rindo, mas ela não está rindo porque, oh, que maravilha, Deus vai fazer alguma coisa maravilhosa, esplendorosa. Não, ela está rindo pelo ridículo da situação e da promessa de Deus. E Deus então pergunta a Abraão: por que é que Sara está rindo? E Sara vem e diz: não, eu não estava rindo. Ele diz: você estava rindo sim. E ele pergunta: acaso para mim há alguma coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano você vai ser visitado, daqui um ano você vai estar com um bebê nos seus braços, eu visitarei você. E lá está Sara agora aos 90 anos grávida. Um outro texto que relata isso aí é a experiência de Deus com Moisés. O povo de Deus reclamando no deserto de que não tem carne, que não aguenta mais comer maná, e Deus então volta para Moisés e diz: Moisés, eu vou mandar carne para esse povo, mas não vou mandar carne para um dia, não vou mandar carne para 2 dias, vou mandar carne para um mês inteiro. E Moisés então pergunta assim: Senhor, tem algum Carrefour aqui por perto, um centro de distribuição, um JBS que eu possa ir atrás para comprar carne? Como é que o Senhor vai fazer? E Deus disse então para Moisés:
Moisés, ter-se-ia, por acaso, encurtado o meu braço? Ou acaso não sou eu Deus? E Deus então manda um bando de codornizes para alimentar 2 milhões de pessoas por um mês. Não é impressionante? Deus é Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E o terceiro exemplo que eu daria é o exemplo de Maria, uma adolescente piedosa, menina crente, que aguarda a manifestação do Messias, do libertador de Israel, e aparece um anjo para ela e diz: você vai se engravidar do Espírito Santo, e o ente que há de nascer de ti, ele será Emanuel, Deus conosco. E aí Maria olha meio absorta ali, tentando entender os movimentos de Deus, e ela diz: como é que pode ser isso? Porque eu nunca tive caso nenhum com homem. Até onde eu sei, a única possibilidade de engravidar é relação sexual, e eu nunca tive sexo com ninguém. E Deus então diz: não, mas o ente que há de nascer em ti, ele é sobrenatural, ele é Emanuel. E Deus diz para ela, através do anjo: acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E a Bíblia diz que Maria se queda numa atitude de fé, de humildade, de Senhor, aqui está a sua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Que fé maravilhosa e pura, linda, não é? De dizer: eu estou aqui, isso tudo é muito impossível, isso tudo é muito irreal, isso é tudo muito surrealista, mas aqui estou eu. É gente que crê no poder do Deus que pode fazer infinitamente mais. Agora o texto diz aqui que ele pode fazer infinitamente mais do que o que pedimos. É muito interessante esse negócio. O que é que você pede para Deus? Deus pode fazer mais. Eventualmente as nossas orações, elas esbarram nos limites das nossas possibilidades. E nós fazemos pedidos mais ou menos razoáveis. Tipo assim: esse aqui é fácil para Deus fazer. Ou é possível para Deus fazer. Não, isso aqui, o texto está dizendo que Deus pode fazer mais do que você pede. E não é assim muitas vezes. Você pede uma determinada coisa e Deus vai além. Deus te dá muito mais do que você poderia esperar. Você ora por um emprego e Deus surpreende você de uma forma maravilhosa. Você ora por saúde e Deus surpreende você de forma maravilhosa. Deus pode fazer mais do que você pede. É isso que o texto está dizendo. Mas o texto não diz só isso. Ele diz que Deus pode fazer mais do que você pensa, mais do que aquilo que você imagina que seria possível Deus fazer. Deus pode fazer. Então considere então uma situação em que você está pensando aí o que Deus pode fazer. Nós às vezes nem sequer sabemos o que pedir e o que pensar. Deus pode fazer mais. É isso que o texto da palavra de Deus está dizendo. Emprego, casamento, estudos, vitória, conquista, filho. O que é que Deus pode fazer mais do que você sequer pensa. Existem coisas na minha vida. Eu estava conversando com o Dr. Edman pouco tempo atrás sobre isso. Essa semana nós estávamos conversando sobre isso. Nós estávamos agradecidos a Deus e manifestando a nossa gratidão a Deus, dizendo: Deus fez muito mais do que eu e ele na nossa conversa. Deus fez muito mais do que nós jamais sonhamos que um dia Deus poderia fazer com a nossa história. Não é fantástico isso? E talvez você esteja surpreendido também com a sua história, de onde você veio, o que Deus restaurou na sua vida, como Deus levantou você, as expectativas que você tinha. Deus fez muito mais do que você imaginava. Não é assim? Deus faz mais do que você pede, Deus faz mais do que você pensa. Agora o texto não diz só que Deus faz mais do que você pede e pensa, diz que Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto você pede ou pensa. E não é maravilhoso isso aí? Quando Paulo se depara com essa realidade maravilhosa, com essa compreensão maravilhosa, aí ele entra então para afirmar uma coisa surpreendente aqui: conforme o seu poder que opera em nós. Sabe onde é que o poder de Deus opera? Em nós. Então vou voltar aqui na frase clássica: Deus age por você, Deus age em você, Deus age através de você e Deus age a despeito de você. O poder de Deus está em nós para fazer coisas que nós mesmos não sabíamos que seria possível fazer. Essa é a promessa que nós temos aqui, que Deus vai fazer tudo isso conforme o seu poder que opera em nós. Agora presta atenção: o poder é de Deus, continua sendo de Deus. Há um grande perigo da gente achar que o poder é de alguém. Já viram aquele tipo de pessoas que acham que elas têm a posse do poder de Deus?
e creem que elas são aquelas pessoas que agora se assenhorearam do poder de Deus e elas dominam o poder de Deus. Não é isso que o texto está falando. Esse poder continua sendo o poder de Deus, você é instrumento. Eu não sou muito bom para trabalhar com coisas manuais. Lá em casa, a minha mulher é quem resolve normalmente os problemas de eletricidade. Quase que eu a convidei hoje para poder resolver o problema elétrico nosso aqui, que eu sabia que ela ia lá e ia resolver. Estou brincando, viu? Mas ela é mágica com as mãos. Ela aprendeu isso com o pai e ela tem facilidade demais. Eu já sou o contrário. Eu estou muito mais para aquela piada do português trocando lâmpada. Já ouviram? Né? Quantos portugueses são necessários para trocar lâmpada? São 5 para trocar uma lâmpada. Por quê? Porque um segura a lâmpada e os 4 de baixo começam a rodar ele para ver se ele tira a lâmpada. Eu estou mais ou menos por aí, viu, gente? Não é o português não, nesse caso sou eu mesmo, né? Mas está entendendo o ponto? O poder é de Deus e nós precisamos entender que nós somos instrumentos. Instrumento só serve quando alguém usa corretamente o instrumento. Uma ferramenta ela só é importante quando alguém sabe utilizá-la. Determinadas ferramentas na mão de pessoas ineptas pode ser um desastre. Você imagine você dando uma motosserra para alguém que nunca mexeu com motosserra. Pode ser um perigo, pode ser desastroso, mas o poder de Deus opera em nós. Eu fico pensando nisso aqui em relação às nossas orações, porque muitas vezes quando a gente pergunta assim, você crê no poder da oração? A resposta clássica e óbvia é, eu creio no poder da oração. O problema é que essa resposta, ela tende a colocar em nós o poder. Então eu vou agora usar a oração como um pé de cabra para forçar Deus a dar o que Deus não queria dar. Esse é um risco tremendo das nossas orações. E outra coisa, é que nós começamos a acreditar que o orante, essa expressão não é muito comum, esse termo não é muito comum, mas o orante é o que ora. Aquele que faz a oração, o orante, é que vai ser capaz de fazer o Deus que não quer dar a coisa. Não é exatamente isso que nos diz a Bíblia. O poder de Deus opera em nós e Deus tem prazer em compartilhar e abençoar as orações frágeis, pusilânimes e eventualmente até carregadas de dúvida, como daquele homem que ora a Jesus, dizendo, Senhor, faça alguma coisa pelo meu filho endemoniado. O Senhor pode fazer alguma coisa? Jesus disse, se pode, tudo é possível que crê. Ele disse, eu creio, Senhor. Mas lembra da resposta completa dele? Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Você nunca teve essa sensação? Eu creio, Senhor, mas eu estou tão fraco. Esse tipo de oração não vai deixar de ser ouvida por Deus, porque Deus sabe que você nem sequer sabe orar como convém. Por isso ele já te manda um intercessor. Você tem 2 intercessores, que é o intercessor judicial, que é Jesus. Ele intercede por você no processo da sua salvação, ele morreu por você, ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo judicialmente por você. Mas nós temos também um outro intercessor, que é o intercessor existencial, o Espírito Santo, que geme por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Ou você acha que você detém todo o poder de articular as orações de tal forma que Deus vai ficar impressionado com você e com o seu poder de orador ou de orante, para ele ficar impressionado com você e te dar o que você quer? A ênfase aqui não está exatamente no orante, no que pede, no que clama, mas a despeito de não estar no que clama e no que pede, a oração aqui está dizendo que Deus vai de alguma forma articular esse poder através de nós para a glória dele mesmo. É isso que a palavra de Deus aqui está nos ensinando, e isso é maravilhoso. Agora Paulo, quando compreende tudo isso, ele faz uma guinada aqui no versículo 21. Ele fala, ora, aquele que recebeu tudo isso, que é poderoso, a ele seja a glória. Ou seja, em outras palavras, você entendeu o que Jesus Cristo faz por você? Você entendeu o poder que Jesus colocou dentro da sua vida? Você entendeu como você, frágil, tem experimentado essa bênção maravilhosa do poder de Deus em você? Aí ele diz assim, então vamos dar glória a ele. A ele seja a glória. Nós precisamos agora olhar para nós mesmos,
para as nossas limitações e olhar para o poder de Deus, dizendo: louvado seja o nome do Senhor, glórias sejam dadas a Jesus, aleluia, louvado seja o seu nome, Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o poder que opera em nós, e nós sabemos que nós somos. Que maravilha, que coisa fantástica. Eu quero te dar glória, Senhor, eu quero te dar glórias. Aí ele diz algumas coisas interessantes sobre glorificar a Jesus, sobre exaltar o nome de Deus. Ele diz: a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Primeira coisa que ele diz: a glória seja dada pelo povo de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que Deus tem um propósito maravilhoso com o seu povo. O propósito de Deus não é fazer crescer a igreja. O propósito de Deus não é te dar tudo o que você quer. O propósito de Deus, sabe qual é? É que formaram um povo, e Ele conta conosco nesse sentido, para a glória dEle. Isaías capítulo 43, versículo 21, ele diz assim: ao povo que eu criei para o meu louvor. Ele esperava do povo de Israel que o povo de Israel o glorificasse. Não é fantástico isso? Que Israel o glorificasse, ele formou para isso. No Novo Testamento é a mesma coisa. O apóstolo Pedro fala que nós somos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, lembra lá do que diz? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos transformou numa nação santa, num povo de sacerdócio real, para proclamar as virtudes dele. Ou seja, Deus espera que o seu povo o exalte, que o seu povo o glorifique. E o apóstolo Paulo está dizendo: a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus. Então nós vamos dar glória através da igreja, como povo de Deus, juntos vamos exaltar o nome do Senhor. E é isso que nós fazemos quando nós cultuamos a Deus, quando nós nos reunimos aqui. Eu espero que o seu coração esteja aqui para cultuar a Deus. E é isso que Ele espera de você. Essa é a glória que Ele espera e que Ele quer ter do seu povo, da sua igreja. E Ele diz mais: a Ele seja a glória da igreja em Cristo Jesus por todas as gerações. Isso implica o seguinte: que o louvor e a adoração que nós damos a Deus, Deus espera que não seja uma coisa apenas sua, mas que seja uma coisa que está em você e que vai atravessando gerações e vai passando de pai para filho, de filho para filho e assim por diante. Essa coisa que vai ser desencadeada, como diz o Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não vamos encobrir aos nossos filhos. Nós vamos contar às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Nós vamos dizer aos nossos filhos, nós vamos dizer aos nossos netos que Deus é o único que é digno de ser adorado, de ser glorificado, e nós vamos colocar isso na cabeça dos nossos filhos, para que eles saibam que precisam glorificar a Deus. Eu penso, e tenho pregado muito sobre isso, de que se a sua fé morrer em você, acabar com você, você não cumpriu o chamado de Deus para a sua vida. O objetivo de Deus não é te dar apenas a salvação. O objetivo de Deus é te dar uma mensagem, para que você tenha essa mensagem, você transmita aos seus filhos, aos seus netos, e que esse negócio não se perca no caminho. Você tem orado por isso? Você tem investido nisso? Você tem pensado sobre isso? Deus tem dado filhos para louvor da glória dele. Por isso que os filhos são filhos do pacto, herdeiros do pacto, da mesma graça da vida, como diz a palavra de Deus. Deus está chamando gerações, famílias, e é isso que o texto diz. Mas ele diz também que o louvor não é apenas para ser feito pela igreja em todas as gerações, mas é para alguma coisa que vá para a eternidade, para todos sempre. Esse louvor tem que ir para todos sempre, porque Deus te chama para viver para o louvor dele agora, e quer que esse louvor seja comunicado também aos filhos. Seus filhos aprendam a louvar, mas ele quer que esse louvor também seja um treinamento, ou como a gente fala numa linguagem cinematográfica, uma avant-première da glória de Deus. Nós estamos aqui ensaiando louvores imperfeitos para um dia que estaremos na presença de Deus para fazer o lançamento definitivo, onde estaremos glorificando a Deus para sempre, com a igreja já jubilosa, a igreja redimida, a igreja que se encontra nos céus. Não é assim que nós encontramos no livro de Apocalipse? Milhares de pessoas glorificando o Senhor Jesus, adorando o Cordeiro de Deus, diante do trono do Senhor, povos de todas as tribos, raças, povos, glorificando o nome do Senhor, não é isso?
Nós somos chamados para a glória de Deus. Esse é o chamado de Deus. Deixa eu só terminar fazendo uma aplicação sobre o incidente hoje. Hoje nós chegamos aqui e o Josimar todo alegre aí com seu violãozinho afinado, né? E de repente começou a pipocar para tudo que era pá, pá, era coisa dando curto-circuito, aquilo subindo fumaça, e os diáconos correndo para cá, e eu sou grato a Deus pelos nossos diáconos, que são sempre muito cuidadosos, e gente vai olhando e tal, e eu estou aqui, não sei fazer nada também, de qualquer forma, não resolveria nada, né? Olhando a movimentação das pessoas e dizendo assim, nós não podemos perder o foco de tudo isso aí. A glória tem que ser dada a Jesus, de qualquer jeito. Aí de repente o Josimar entende, não dá para ir ficar tocando lá em cima, não tem que descer com o violãozinho, né? Com o violãozinho dele, Zé Carlos chega ali, vai pegando as notas e vai tentando encontrar, e daqui um pouco nós estamos celebrando o louvor a Deus, sabe por quê? Porque é Deus que tem que ser glorificado. Deixa eu só contar a história para vocês, que aconteceu com o N. Cordeiro. O N. Cordeiro é pastor de uma igreja de 6 mil membros no Havaí, e ele conta que um dia eles alugavam um espaço para poder se reunir, em um centro de convenção, e eventualmente eles pediam esse espaço para outros eventos e não podiam ceder para a igreja. E quando isso acontecia, eles improvisavam, criavam os outros esquemas e iam para fora. Mas um dia eles resolveram fazer, já que eles já sabiam antecipadamente que não poderiam ter o espaço deles naquele dia, resolveram fazer um espaço maravilhoso para a evangelização. Foram para fora, arrumaram um lugar aberto, um pátio maravilhoso, e como a coisa era meio arriscada, a possibilidade de chuva vir e aparecer, ele conta que ele começou a orar a Deus, a equipe toda trabalhando, os músicos todos trabalhando, eles fizeram um palanque maravilhoso, um espaço maravilhoso, com cobertura e tal, e ele orou dizendo, Deus, eu só queria uma coisa, não permita que venha chuva esse final de semana não, Deus, não, vamos fazer um programa evangelístico para a glória do Senhor, e não deixa cair chuva não. E quando foi no sábado, ele olhou a previsão, vai chover amanhã o dia inteiro. E ele então não queria crer, ele continuava, foi para o joelho e disse, Deus, eu queria que amanhã não viesse chuva, e a previsão está, vai chover. No outro dia cedo ele acorda e um toró d'água descendo na cidade, chuva que Deus dava, com vento, difícil a coisa. E ele está aí, ele disse que ele então resolveu orar e colocar em prática a fé, e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso, se alguma vez eu já pedi alguma coisa para o Senhor, Senhor, que o Senhor não permita que chova, Senhor, que chova, Senhor, Deus vai mudar. E o retrovisor, o limpador de para-brisa, né, limpando, porque não conseguia ver direito, ele disse, eu vou desligar, porque Deus vai abençoar, e não adiantava, e a chuva caindo, né? E ele chegou lá, e ele olhou os músicos, sistema elétrico e tudo, e ele disse, já que eu vou ver que as pessoas tendo choque para tudo quanto é lado aqui, morrendo aqui, eletrocutado, e aquele desespero, e ele disse que foi lá para um cantinho e disse, Deus, eu pedi para o Senhor, Deus, que se eu não mandasse chuva, uma única oração, o Senhor pode fazer isso, Deus, e a chuva caindo, né? Aí ele disse que, meio desiludido com as orações dele, com o pedido dele, ele disse que ouviu uma voz de Deus dizendo o seguinte, Wayne, em nenhum momento você pediu a minha presença, você só pediu para que não chovesse. Eu tenho a sensação, Wayne, de que se eu tivesse parado a chuva e não estivesse presente aqui, você estaria muito feliz. Você só pediu para que a chuva não caísse. Você não pediu para que eu estivesse aqui nesse lugar. Quando isso aconteceu aqui hoje cedo, eu fiquei aqui no meu coração dizendo que a gente não perca o foco. Que a graça de Deus e a glória de Deus seja dada aqui hoje. Que nós saímos daqui revestidos com a bênção de Deus, está tudo certo. Curto-circuito acontece em qualquer lugar, em qualquer momento. Não precisamos dizer que foi o diabo, e se foi ele também está repreendido em nome de Jesus, né? Mas o fato é o seguinte, nós queremos glorificar aquele que merece todo louvor, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Louvado seja o nome do Senhor.